Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 12 de outubro. Agora na Espanha, 18 horas e 25 minutos. No Brasil, 13 e 25 da tarde. Gente, a BTC está desenhando um candle vendedor hoje, no dia 12, mas que está engolfado pelo corpo real do candle vendedor de ontem. Então pode ser que isso seja um sinal de esgotamento desse ímpeto vendedor que vem se arrastando desde o topo de 6 de outubro. A gente protagonizou 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o sexto candle vendedor. Isso acontece porque o DXY ganhou muita atração. Vocês vejam que o DXY abriu mais um candle comprador hoje. Ontem ameaçou criar um engolfamento e hoje criou uma protuberância ascendente. Então é mais um candle comprador. É bem possível que o DXY efetivamente só descanse nesse topozinho aqui, na altura de 114, que está muito próximo, agora está 113,40. De repente faz um topo duplo aí, despenque como uma jaca em direção a nuvem na projeção, voltando para um patamar abaixo de 110. No semanal, ele pode buscar até 103. Aqui no diário aqui da BTC, a gente está com o corpo real de hoje sendo engolfado pelo de ontem. É um indício forte de que o ímpeto vendedor dessa corretiva talvez já tenha terminado. Na projeção, as duas linhas da nuvem ficaram flat. Então, por conta de toda essa volatilidade e esse viés hawkish do Federal Reserve, e já eu vou falar sobre isso, o presidente do Fed de Chicago reafirmou a postura do Jerome Powell, no sentido de que eles não vão arrefecer esse viés hawkish até que a inflação seja debelada. Mas enfim, segue o game. Aqui no gráfico da banda de VWAP mensal, a gente basicamente beijou a lower ontem. Hoje a gente não encostou na lower, mas a gente nem esgarçou a linha inferior da banda de VWAP mensal, que segue fortemente engolfada pela grande banda de VWAP mensal do mês 6 de 22, dando sequência a todos esses engolfamentos, meio que repetindo aqui o fundo de 2021, onde a grande banda do mês 5 de 21 engolfou a do mês 6, engolfou a do mês 6, engolfou a do mês 7, e aí deu aso a esse Sputnik aqui, que fez estressar as uppers da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica. Os engolfamentos da banda de VWAP mensal são outro indício forte de que talvez o ímpeto vendedor dessa corretiva já tenha terminado. No intraday, a BTC foi didática. Basicamente, a gente lambia a lower, voltava para VWAP, lambia a upper, voltava para VWAP. A gente ofertou os sinais quando lambemos a lower aqui. A maioria dos sinais já estão quase fechando. E na seara fática, a BNB Chain executa um hard fork para proteger a rede após o hack de 100 milhões de dólares. A rede sofreu esse hack, que drenaram 100 milhões de dólares em BNB, e agora a BNB Chain executa esse hard fork, que está sendo acompanhado e confirmado por boa parte das grandes exchanges. Quem tem ativos na Binance não deve se preocupar. Quem tem ativos na rede recebe 1 para 1, e quem tem ativos em outras exchanges, como Poloniex, Bitfinex, não precisa se preocupar, porque o hard fork ele é suportado enfim, ele sofre o aval das maiores exchanges do planeta. Muito dificilmente alguma exchange não iria confirmar o hard fork da BNB Chain. E 100 milhões de dólares foram hackeados agora há pouco da DeFi Mango Markets, que roda na rede Solana. E o token acabou despencando 52% por conta desse hackeamento. Lembrando que isso não afeta o ecossistema Solana, a blockchain Solana. Afeta a DeFi Mango Markets. Ou seja, é um hack pontual dentro do protocolo de uma determinada DeFi. E a Prefeitura de Porto Alegre oficializa uma homenagem a Bitcoin no Bitcoin Pizza Day, que acontece no dia 22 de maio. Não é um feriado, é só um dia para ser oficializado como uma homenagem ao principal criptoativo do planeta. E empresas norte-americanas retiram funcionários da maior fabricante de semicondutores da China à medida que a guerra econômica vai piorando. Esse cenário de reset geopolítico e financeiro mundial
está criando tensões brutais. Agora a administração Joe Biden está tentando privar o governo chinês de acesso a tecnologias, principalmente semicondutores. E muitas empresas americanas estão desembarcando. Gente, isso aqui pode ter consequências tão ou mais dramáticas que essa guerra do Putin, já que agora a administração Joe Biden declarou oficialmente uma guerra tecnológica contra a China. E o presidente do Fed de Chicago, ele está dando conta de que os aumentos das taxas básicas de juros nos Estados Unidos vão continuar, mesmo que isso leve à perda de empregos ou eventualmente jogue os Estados Unidos da América num abismo recessivo. É o novo normal. E as últimas da Ucrânia, a Alemanha envia em caráter de urgência sistemas de defesa aérea para a Ucrânia, enquanto os aliados procuram mais ajuda militar. Não sei se vocês estão percebendo, mas esse conflito russo-ucraniano está tomando feições de forma até acelerada de uma terceira guerra mundial, já que agora não há mais aquela guerra por procuração. Simplesmente todos os países integrantes da OTAN, principalmente os da zona do euro, provêm militarmente e financeiramente a Ucrânia como se trocassem de roupa. Ou seja, é uma guerra franca da OTAN já contra a Rússia. E não é mais uma guerra por procuração. Só falta mesmo o fronte ucraniano ser dotado de soldados da OTAN, de integrantes da OTAN, de soldados alemães, de soldados franceses ou até espanhóis, mas enfim, o fato é que isso está escalando numa velocidade bizarra. E o Vladimir Putin afirmou agora à tarde que toda a infraestrutura do planeta corre risco após o evento do Nord Stream 1. Sem dar muitos detalhes, o presidente Vladimir Putin disse que qualquer infraestrutura de energia do mundo está em risco após as explosões nos gasodutos do Nord Stream 1. Os ataques foram, segundo o Kremlin, um ato de terror e estabeleceu um perigoso precedente para a Europa e para o mundo. Gente, o mundo está em ebulição, com o risco factível e real de um Armagedon nuclear, e nesse cenário, na minha leitura, a BTC está muitíssimo resiliente. A Nasdaq está ali num nível de estabilidade praticamente, porque ela estava virada numa shit coisa, subindo mais 0,26, depois de ter caído por não sei quantos pregões sucessivos, mais de 1%, alguns chegou a cair quase 4%, agora ela tá meio que de ressaquinha, tipo um repique depois de tanto trago, agora ela tá ali a mais 0,26, mais 0,27. Agora a BTC mais 0,36, resiliente também, promovendo aqui um engolfamento que talvez seja um indício de perda desse ímpeto vendedor, e quem sabe amanhã a gente desenha um candle comprador em razão desse engolfamento de retorno aqui ao centro gravitacional da nuvem na projeção. Se romper, é possível que a gente busque essa camada congestional aqui próximo de 30 mil. Tudo depende do DXY cair como uma jaca, que eu acho que vai acontecer, e isso não vai demorar muito tempo. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.